Olá a todos, sejam bem-vindos à primeira edição do Strong Style Opinion. Esse que é basicamente um videocast onde eu vou comentar as principais notícias da semana do mundo da luta livre e também vou dar meus 2 centavos. Como esse é o piloto, vou explicar um pouco a ideia do programa. Ele é gravado ao vivo lá na Twitch, em twitch.tv/franceshow_, ok? O link vai estar aparecendo aqui na tela. E ele é postado no dia seguinte em youtube.com/fortomatocans, que é o meu antigo canal de luta livre, que é um ótimo lugar para ficar isso aqui. Como eu disse, a ideia é a gente conversar sobre os principais assuntos da semana, eu dar minha opinião e ir passando pelos principais. Não vou falar de tudo, porque muita coisa acontece durante uma semana na luta livre. Então eu vou pegar os pontos principais, vão ser alguns blocos falando sobre assuntos mais extensos e o finalzinho comentando algumas notícias. E também, se tiver alguma pergunta relevante, se tiver alguma pergunta interessante, algum comentário legal, no final, depois das notícias, eu vou ler o seu comentário, vamos debater um pouco sobre esta questão, ok? Então, bora oficialmente começar. Vamos lá. Então, não tinha como ser diferente. Não tinha como ser diferente. A grande notícia da semana foi a volta do CM Punk ao mundo da luta livre. Ele voltou na AEW essa última semana. E, cara, admito que eu dei uma leve chorada. Mas foi bem levinho, bem levinho, bem levinho mesmo. O Punk, ele voltou durante o Rampage. O Rampage é o segundo show semanal que a AEW tem. Foi no dia 20 de agosto, a última sexta-feira. E essa foi a primeira aparição do negócio, do Punk. Foi a primeira aparição do Punk desde o Royal Rumble de 2014, que aconteceu no dia 16 de janeiro daquele ano. Mais de 7 anos. E assim, pra quem tava acompanhando as notícias no dia, já meio que sabia, porque o Tony Khan foi no Busted Open Radio, que é um podcast com, se eu não me engano, são 2 lutadores, eu acho que é o Mark Henry e o Bubba Ray Dudley, posso estar enganado, mas lá ele basicamente falou que os fãs não ficariam decepcionados. Não entregou o que quer, mas falou, os fãs não vão ficar decepcionados. E os fãs queriam Punk. O show aconteceu na cidade de Chicago, não tinha como ser diferente. E abriu o show, deram uma passada rápida no que ia ter naquele dia e direto ao ponto. Cult of Personality começa a tocar e lá vai Punk com a sua estética, a última estética que ele usou, né? A questão de raio, as mãozinhas em formato de X, tudo enfaixado, maravilhoso, simplesmente maravilhoso. E logo, o que o Punk faz melhor do que falar, né? Quem faz isso melhor que ele? Então ele já abriu pegando o microfone. E a primeira coisa que ele disse foi: vocês sabem fazer uma criança se sentir como a Britt Baker em Pittsburgh. Referência ao Rampage da semana anterior, em que aconteceu em Pittsburgh, e a Britt Baker, que é de lá, ela foi o main event. A galera tava usando as Terrible Towers, essas. Eu odeio essas toalhinhas, porque elas são relacionadas ao time de futebol americano da cidade. Sério, que raiva, mas que raiva eu tenho daquela cidade e daquele time. Mas ok, não é esse o ponto, né? Ela acabou derrotando a Red Velvet e reteve o seu cinturão Women's World Title. Logo após isso, ele falou que ele se aposentou do mundo do Pro. Basicamente, ele aposentou, né? Ele saiu do mundo da luta livre em 2005, quando ele saiu da Ring of Honor. Ele até cita sobre o fato da última luta dele ter sido contra o Colt Cabana, em que ele sai do vestiário para ir pro ringue chorando, e realmente chorando bastante. E de lá ele foi pra WWE, onde ele acabou passando pela ECW, né? Vamos lembrar que ele acabou sendo campeão da ECW nessa época. E basicamente foi um ataque que ele fez à WWE, falando que o lugar que ele tava indo não era um lugar que ele sabia como é que era aquele lugar. Ele falou que ele sabia que caras como ele
basicamente ele ficou atacando a WWE à torta e à direito, tá? É entendível a frustração dele. E o ataque à WWE não foi só um ataque à WWE, foi pra dar uma levantada na AEW. Ainda assim, é um pouco complicado. Eu não sei se eu concordo tanto. Não sei se eu concordo tanto com o fato dele ter escolhido isso pra falar. Ainda que era óbvio que ele ia citar isso, né? A gente sabe que ele basicamente parou de lutar por conta de todos os problemas médicos que ele estava tendo, com os médicos da WWE falando que ele não ia se recuperar, em vez de cuidar dele, tava dando remédio só pra passar dor. Então ele acabou saindo e, pô, até envolve o casamento dele, né? Porque ele recebeu a carta dele de demissão durante o casamento dele com a AJ Lee. É, complicado. Era esperado, mas eu acho que não foram as melhores palavras naquele momento. Ainda assim, a promo é dele, né? E no fim da promo, ele falou pra todo mundo que na saída eles podiam pegar um sorvete na conta dele. E isso foi confirmado pela Pretty Cool Ice Cream, que fez os sorvetes, produziu os sorvetes, colocou no papelzinho bonitinho com o símbolo do Punk. E foi confirmado que o Punk pagou cada um dos 15 mil sorvetes distribuídos. 15 mil sorvetes distribuídos e o Punk arcou com tudo. E pra quem não lembra, isso é referência clara à promo dele. Eu não lembro exatamente qual, mas foi ali durante o Summer of Punk, em que ele comenta sobre não ter uma ice cream bar, né? Ele não estar nas ice cream bars, que era uma coisa que a WWF fazia antes. Então, basicamente, colocavam os lutadores nesses sorvetinhos. Então era bem interessante a proposta, a WWE acabou parando e ele falou que ele queria estar numa ice cream bar. E ele falou o grande objetivo dele. E qual foi o grande objetivo dele lá? Enfrentar novos lutadores. E assim, voltando umas semaninhas, Darby Allin virou e falou que queria enfrentar o Best in the World, que era o apelido do Punk. E foi o que ele fez. Ele pegou o microfone, olhou pra cima, procurou Darby Allin. E os dois vão se enfrentar no dia 5 de setembro em Chicago, no All Out. Então a gente está a mais ou menos. Menos de 2 semaninhas, para vermos a volta do CM Punk aos rings. E aí teve uma coletiva de imprensa depois, em que o Punk falou que tava conversando com o Tony Khan há 1 ano e meio e esse foi o melhor momento da carreira dele. A gente já sabia há um certo tempo sobre essas conversas do Punk com a EW, os próprios. Eu não lembro qual dos dois, acho que foi o Matt dos Young Bucks, que falou que sim, eles já tinham conversado com o Punk sobre, e o Tony Khan já tinha dado a entender isso. Só que todas essas conversas que a gente ouvia não parecia que ia pra frente, parecia que era só uma. Bem, só uma conversa. E aí 1 ano e meio depois deu certo. Mas eu tenho preocupações sobre isso, tá? Eu tenho reais preocupações sobre o CM Punk. Pelo seguinte motivo. Ele está 7 anos afastado. A galera lembra do Punk, que foi o cara que ficou mais tempo no Royal Rumble de 2014. O Punk que em 2013 enfrentou o Brock Lesnar. Esse não é mais o CM Punk. Não é. CM Punk de lá pra cá foi pro MMA, foi pro cinema. Não tá mais lutando mesmo. Ele pode estar treinando, mas treino, jogo é jogo. E principalmente na luta livre. Claro que muitas coisas da luta livre são como andar de bicicleta. Então, a partir do momento que você aprende, você vai levar pelo resto da sua vida. Mas ainda assim, me preocupa. Me preocupa. Não sabemos. Lembrando que o Darby Allin é um lutador muito rápido. Ele é um lutador muito ágil, né? Não só rápido, mas ágil. Então, ele basicamente tem que ter um certo controle corporal bem grande. E o adversário dele tem que meio que acompanhar. E o Punk vai acompanhar? O Punk tem mais de 40 anos. Se eu não me engano, ele tem 42 anos. A gente não tá falando mais de um moleque. E nem de um cara de 30. Tá ligado? E uma coisa é a gente falar de um lutador que tem seus 40 anos e tá lutando constantemente. Por exemplo, Daniel Bryan, que daqui a pouco a gente vai falar sobre. Cesaro. Então esses são caras mais velhos que estão
constantemente lutando. Eles não conseguem esfriar. O Punk esfriou e o Osso esfriou. Basicamente foi pra geladeira. Pode continuar falando bem, isso não há dúvidas. Esse tipo de coisa só se você perder a corda vocal ou se você, sei lá, tem algum problema na cabeça. De resto, o que importa é ele no ringue. A figura do Punk é muito importante pra lutar livre. Ele voltar significa muita coisa. Mas luta livre ainda é uma luta. E é dia 5 que a gente vai descobrir se essas minhas preocupações fazem sentido ou se eu vou morder minha língua. Eu espero morder minha língua, sendo bem sincero. Eu gosto muito do CM Punk, sempre fui fã dele, sempre gostei das promos dele, sempre gostei dele lutando, até antes da Ring of Honor, até antes da WWE, mesmo que eu nunca tenha achado que ele fosse um lutador da Tier 1, né? Então ele nunca foi tão bom ou melhor do que Chris Hero, Samoa Joe, Bryan Danielson, nossa, Claudio Castagnoli, Mike Quackenbush. Ele sempre foi uma prateleira abaixo. E dependendo de quem você coloca abaixo, até mais uma abaixo. Só que tudo que ele tinha de dificuldade na hora de lutar, ele acabava compensando na hora que ele tinha que fazer uma promo. Então ele tinha aquele feeling especial. E é isso que a gente conhece do Punk. É o feeling especial. De pegar um microfone, falar na cara. E aí? Será que a gente vai ter o Pepsi Plunge de volta? Eu gostaria. Eu gostaria. Mas lembrando, Rampage não foi só essa luta, né? Depois a gente teve Jurassic Express derrotando a Private Party pelo torneio de tags. Uma luta bem divertidinha, bem legal. A Jade Cargill derrotou muito rapidamente a Kiera Hogan. Basicamente pra hypar ela, faz bastante sentido. Ela já tem algumas promos de hype faz algumas semanas, pelo que eu tenho visto. E ela é uma lutadora bem boa, então legal. E por fim, o Jon Moxley destruiu o Daniel Garcia. Tadinho do Daniel Garcia. O menino é bom. Mas vai enfrentar logo o Jon Moxley. Um cara com 1,91 de altura. Com seus 100 e tralalá quilos. Que é uma máquina de matar. Fiquei com pena. Mas só um pouquinho. Só um pouquinho. Agora, o impacto do Punk sobre todo o ecossistema da EW foi gigante. E tem números pra provar isso. E quando eu falo gigante, é algo quase inacreditável. Primeiro de todos, mercado secundário, quando a gente fala de ingresso, é pessoas que compraram direto da bilheteria e estão revendendo na internet, tá? Contexto dado. O preço do mercado secundário, preço médio do mercado secundário do All Out, então dos ingressos que ainda sobravam do All Out, foi de, se eu não me engano, era 70? Não, era, sei lá, 200, 300 dólares. Subiu disso para 993 dólares. A média. O valor mais baixo que se acha é 370 dólares e o valor mais alto é 5.150 dólares. Por quê? Porque todo mundo quer ver o Punk lutar. E provavelmente a EW vai segurar ele. A gente já teve um Dynamite, vai ter um Rampage agora, sexta-feira, que já foi gravado, vale ressaltar isso. Quarta-feira que vem vai ter mais o Dynamite. E aí a gente vai pro All Out. Então, vão segurar a primeira luta dele realmente. Provavelmente o primeiro envolvimento dele de luta. Eu acho que ele não vai nem bater em ninguém. Realmente segurar isso. Logo depois da promo do Punk, a EW começou a vender as camisas dele. Com a estampa bonitinha, atrás falando, eu estive lá e etc, etc e tal. O site caiu. O site simplesmente caiu. Ninguém conseguia mais acessar. De tanto acesso que teve, caiu. Não só isso, mas a Pro Wrestling Tees, que é um site. É um site parceiro da EW, vende camisa de lutadores. Não só da EW, mas lutadores gerais. Registrou que a camisa do Punk foi a camisa que mais vendeu em um curto período de tempo. Que vendeu mais rapidamente, sabe? Então é um impacto grande. Agora, esse impacto pode parecer só da galera da EW, né? Então vamos
pros ratings. Rampage teve um aumento de 152% na audiência. Bateu 1,1 milhão de espectadores, mas calma. 1,1 milhão de espectadores não é muita coisa. Eu sei que não é, tá? Só que a gente tá falando de um horário muito ruim. A gente tá falando após o SmackDown. E o SmackDown acaba no final do prime time. Então, os números do SmackDown, que foram de 2 milhões, são relevantes de uma forma. E esses números de 1,1 milhão no horário depois é muito mais relevante, principalmente quando a gente consegue ver que eles bateram a WWE em algumas demos, né? Demos são tipo recortes de toda a situação. Então, em vez de eles pegarem todas as cidades, eles separam, por exemplo, de 18 a 49 anos. Bateu o SmackDown. Conseguiu bater o SmackDown na cidade de Chicago e da Filadélfia. A audiência do Rampage foi maior do que do SmackDown em duas cidades que são considerados mercados grandes. Isso é literalmente o impacto de CM Punk. Sem mais nem menos. Ele é um fenômeno, ele é uma das maiores figuras que a luta livre moderna produziu, uma das maiores lendas que a luta livre moderna produziu. Quando eu falo moderna, eu tô falando mais anos 2000, tá? Porque se a gente puxar moderna, a gente vai embora e etc. São números assustadores e só uma pessoa como o Punk poderia fazer isso. Aí no Dynamite, quarta-feira, ontem, né, pra quem tá assistindo ao vivo, tivemos o Punk basicamente chegando com o Schiavone e falando um pouco, tipo, conversando com o público. Em determinado momento perguntou se ele tá pronto e tal pra voltar, se eu não me engano foi essa a pergunta. E o público começou a gritar, yes, yes, yes. Vocês sabem quem faz isso. E aí, primeira coisa que o Punk diz quando a galera para de fazer yes é: isso é uma frase, é um gesto de outra pessoa e vocês vão ter que esperar mais um pouco. Basicamente, o Punk entregou que Bryan Danielson, The American Dragon, vai pra AEW. Porque a AEW, ela tem meio que deixado claro, ela não tem feito muitas surpresas. A AEW, ela tem ido direto ao ponto. Ó, vocês querem Punk? Vai ter Punk, tô anunciando aqui, tô anunciando ali, tal, tal, tal. Pro Punk chegar e falar uma informação dessa, eu duvido que ele não tenha conversado com o Tony Khan se ele podia. É algo muito bombástico. Então, basicamente é a AEW desistindo de surpresas pra trabalhar em cima de hype. E, bem, com o Punk deu certo. Agora vamos para o SummerSlam, evento que aconteceu no último sábado. E lembrando, sexta-feira a gente teve o Rampage, sábado a gente teve o SummerSlam, e na sexta também teve o SmackDown, né? E domingo a gente teve o NXT TakeOver. Então uma sequencinha legal, uma sequência interessante. Sobre o SummerSlam, foi um show bem mediano até as últimas 3 lutas. Acho que de destaque no ringue dá pra falar sobre Usos contra Rey Mysterio e o Dominic. E só. Mas depois a coisa começou a melhorar. Antes da gente falar sobre essa que melhorar, que tal a gente falar sobre Bianca Belair? A Bianca é uma lutadora muito boa, tá? Cria da WWE, ela não veio de outras empresas de luta livre, ela basicamente treinou luta livre lá e ela é realmente muito boa. É uma garota extremamente esforçada e habilidosa. Só que o booking dela como campeã não tá sendo dos melhores. E isso não é novidade pra muita gente, não. Mas a questão não é nem essa. A questão é a seguinte. Ela tava programada pra enfrentar a Sasha Banks. E aí a Sasha Banks não apareceu. Carmela foi lá e substituiu. Antes da gente falar disso, por que a Sasha Banks não apareceu? Há suspeitas de que ela pegou o Covid.
Mas como assim suspeita? Ela só não apareceu? Primeiro, é estranho uma pessoa simplesmente, um lutador simplesmente não aparecer no SummerSlam. Segundo maior show da empresa. Terceiro, dependendo, sim, Royal Rumble, mas ok, vocês entenderam. Segundo, que a Sasha já foi vista dando likes nas suas contas oficiais e, se eu não me engano, compartilhando também posts anti-vacina. Então, e tem mais uma coisa. Era pra ter acontecido Sasha Banks contra Bianca durante um live event naquela semana. E não teve. O narrador falou, o narrador não, né? O announcer falou, não vai ter essa luta, tá? Pedimos perdão, não vai ter essa luta. Juntando tudo isso, a chance dela estar com Covid. Ou... Vamos lá. Carmela vem, vai ter Carmela contra Bianca. Do nada toca a música de quem? Becky Lynch. Becky Lynch volta, chega no ringue, dá uma porradona da Carmela, desafia a Bianca, Bianca contra Becky, vitória da Becky em menos de 30 segundos, 28 segundos pra ser mais exato. Basicamente ela deu um soco e aplicou uma espécie de slam, que provavelmente vai ser o novo finisher dela. E por que eu disse sobre há uma outra, dá a entender, dê a entender, né, que há uma outra coisa. A gente sabe que a Sasha ela já tem um certo probleminha com o ego dela menos. Tanto que na WrestleMania do ano não passado, retrasado, se eu não me engano, que ela tava com o cinturão de tags junto da Bayley, ela descobriu que ia perder no dia, fez um fuzuê e quase não foi lutar. Ela teve que ser contida e tranquilizada pelos road agents, né, os produtores. Depois ela tirou um período de férias, ficou ameaçando sair, foi no Japão treinar. Então, Imagina a Sasha sabendo que ela vai entrar no SummerSlam. Entrou bonitinha. Vai levar uma porrada da Becky. Não vai nem lutar. E acabou. E antes que digam qualquer coisa do tipo, não, os planos mudaram. Não, os planos não mudaram. A gente já sabe que a Becky tá treinando pra voltar há um certo tempo. Tá? Ela já está treinando há um certo tempo. A WWE passou a oportunidade da WrestleMania e acabou trazendo pro SummerSlam. Então, não é como algo que foi decidido de última hora. Já falo mais sobre isso de a galera achar que foi decidido de última hora. Mas antes, sobre a Becky ainda, o PWE Pro Wrestling Insider ouviu diversas fontes dentro da WWE que a Becky tornou heel. E isso não ficou aparente, né? Ela tava toda sorrisinha, cinturão e etc. Faz sentido ela tornar heel? Faz sentido, de certa forma. Principalmente porque eles querem colocar a Bianca como top babyface. E também há uma discussão, se não me engano foi levantado pelo Meltzer, que a Becky viu que você ter reações, o booking mesmo, pra alguns lutadores é muito mais fácil quando você é heel em vez de quando você é face. Então, ela basicamente pediu pra ser heel, baseado no que fizeram com o Roman. Bem, ela é o maior nome da WWE feminino e um dos maiores nomes da WWE, ponto. Então, curioso ela ter pedido isso. Provavelmente ela vai continuar vendendo pra caramba, porque a gente sabe que a WWE não afeta tanto o fato de você ser heel ou ser face pra você ter muitas vendas hoje. Então eu acredito que ela tenha realmente feito esse pedido. Agora vamos pras coisas boas, né? Seth Rollins contra Edge, lutão. Construção muito boa, os dois lutando muito bem. Claro que eu tenho meus problemas com o Seth Rollins hoje, mas ainda assim, os dois conseguiram fazer uma luta bem interessante e a melhor luta da noite, inclusive. Não foi a melhor construção, né? Eu tenho nos últimos tempos me ligado mais nessa parte de construção, de psicologia, de prestar, de basicamente analisar melhor isso, né? Tirar um pouco aquela visão super indie de golpe e vai embora.
A construção da luta foi bem interessante. Não foi melhor do que a próxima luta que vamos falar, mas foi uma boa. Na verdade, a próxima luta que nós vamos falar não é ainda o main event. A gente vai falar sobre Bobby Lashley contra Goldberg, que foi ok, e o final foi ok. É o Goldberg, é o Bobby Lashley. Não dá pra esperar que os dois entreguem muita coisa. Tudo bem que o Bobby Lashley tem entregado mais do que ele normalmente entregava antes, mas ainda não é suficiente, sabe? Ok. Agora sim, main event. Roman Reigns contra John Cena. Mas que lutão. Mas que lutão. Divertida, bem construída, bem feita, bem pensada. Todo mundo bem na luta. Nossa, sério. Da hora. Todo mundo bem, né? Tem 2 lutadores, mas todo mundo bem. Foi uma luta muito bem feita, muito divertida e com certeza vale a pena dar uma olhada. Vale a pena dar uma conferida se você não viu. E acabou a luta. E eu tinha falado antes da luta que isso ia acontecer. Acabou a luta e Brock Lesnar retornou. Basicamente desafiando o Roman. Depois o Roman sai, o show acaba. E aí o Roman pega o John Cena que tava ali no canto e dá 2 suplex e dá um F5. Agora vamos lá. Eu vi muita gente na internet. E quando eu falo muita gente, muita gente. Muita gente na internet dizendo que a volta do Brock e a volta da Becky foram respostas à volta do Punk. Meu querido, vamos parar pra fazer uma análise um pouco mais de boa. Vamos parar pra... Presta atenção. A Becky poderia ter voltado na WrestleMania, não voltou. Jogaram pra frente. Você vê a construção do Roman como personagem, uma hora ou outra ele ia enfrentar o Brock. Falar que a WWE pegou os dois e colocou de última hora não faz sentido. Não faz. A gente sabe que a WWE muda muitas coisas em cima da hora e cancela coisa e vai pra cá e vai pra lá, mas essa não foi uma delas. Não foi. Muito provavelmente a Becky já estava programada pra fazer algo com a Sasha e com a Carmella. Isso considerando que foi Covid, né? Muito provavelmente o Brock já tava fechando o contrato. Inclusive, saiu o contrato do Brock. O Brock vai ter um contrato de 1 ano e 8 combates. Então a gente pode dizer que vão ter mais de um combate. Vai ter mais de um combate contra o Roman. Pode ser, inclusive, que o Roman perca o primeiro combate para depois ganhar dele de novo em um outro evento. Mas. E o Brock aparentemente tá com Babyface, o que é bem curioso. Mas sério, é o tipo de coisa que uma hora ou outra acontecer. E a gente tá falando do SummerSlam, o segundo maior show da empresa. Eu não consigo entender quem vira e fala, literalmente, a WWE forçou a Becky e forçou o Brock por causa do Punk. A WWE pode ter feito outras coisas por causa do Punk, mas essa não foi uma delas. Essas duas, no caso, não foram parte delas. Não faz sentido você puxar, tipo, a Becky, não, vai ser agora. E o Brock, ó, Punk, vai lá. Não faz. Então eu acho que a galera tá exagerando, achando que é essa a resposta, que a WWE fez por causa disso, e eu acho que vocês estão muito louco. Muito louco, muito louco. E por fim, John Cena falou que vai se afastar da luta livre. Que ele voltou, fez o Summer of Cena, e agora vai se afastar, espera voltar daqui a um tempo. Bem, como é que é? Thanks for the ride. A gente pode dizer isso, né? Obrigado pelo... Eu sempre esqueço o significado da palavra ride, mas obrigado pela trajetória. Agora ele vai pra Hollywood. Cara, ele fez Esquadrão Suicida nos últimos tempos. Ele fez Velozes e Furiosos. Fez Bumblebee. Tipo, o John Cena já tá sendo uma pessoa requisitada em Hollywood. Então, ele voltou, fez um negocinho que já tava programado pra deixar o Roman ainda mais over, o que é ótimo. E agora, dá essa vazada. A volta dele foi espetacular, meu. Eu sinceramente hypei. Eu não pensava que eu fosse hypar
uma volta do John Cena em pleno 2021. Mas hypei. E a luta foi muito boa. Mesmo que eu ainda me incomode um pouco com a forma que o John Cena dá os socos. Eu acho muito estranho. Sempre achei estranho e continuo achando. Mas John Cena vai ficar afastado. E a gente vai ter que agora lidar com outras velhas estrelas voltando e as novas estrelas se estabelecendo ainda mais. E quem for falar da Beck, lembra que a Beck não tem nem 35 anos, tá? Só um ponto. Eu nunca sei se eu tô falando muito baixo e o microfone tá pegando, porque tem o negócio de ruído. Mas ok. Vamos para o próximo assunto. NXT Takeover e mudanças. Esqueci, inclusive, de escrever sobre mudanças, mas eu sei de cabeça. Eu tenho minhas bullet points aqui, eu fico seguindo elas. Começou o show no domingo. Cameron Grimes contra LA Knight. Lutinha da hora, lutinha divertida, cheia de callbacks, né? Callbacks são referências a lutas anteriores que eles tiveram. E eu gostei porque eles já tinham, acho que, 2 ou 3 lutas, então acabou sendo uma coisa bem interessante. Deixa eu só pegar uma informação aqui que eu esqueci de anotar. Mas foi pelo cinturão do Million Dollar Championship, se eu não me engano é esse o nome. Não foi algo espetacular, mas foi algo divertido. No final das contas, o que importa é ser divertido, tá? Não vai ser aquela luta que eu vou super recomendar pra ninguém, mas ainda se você for ver o show, dá-lhe. Aí a gente teve a Raquel Gonzalez defendendo o seu cinturão contra a Dakota Kai. E foi uma luta legal. Foi uma luta legal. Dá pra ver que as duas têm uma boa química, principalmente por terem sido parceiras de dupla, por terem estado sempre juntas. Provavelmente treinaram muito, então dá pra ver ali uma certa química legal entre as duas. Show. Não foi nenhuma luta, sei lá, com nível Yoshirai que já teve, nível Asuka, nível Ember Moon, mas foi uma luta divertida. E mais interessante que isso é o fato da Kaylee Ray, lutadora britânica, que já foi campeã do UK. Na verdade, foi a última campeã do UK antes da Meiko Satomura vencer ela. A Kaylee Ray apareceu lá e basicamente deixou claro que tá desafiando a Raquel Gonzalez. Junto da próxima notícia, a gente sabe que a WWE trouxe pro NXT mesmo o Ilja Dragunov e a Kaylee Ray. Mesmo que, próxima notícia já vou falar, mas trouxe os dois pra ficar no NXT. O que isso significa? Será que o NXT UK vai acabar? Acho que não. Sinceramente, acho que não. Mas ainda assim, significa algo. Né? Significa algo. Provavelmente viu talento nos dois e... Yeah. Agora, falando em Ilja Dragunov contra Walter, mas que luta espetacular! Sério, não foi a primeira vez que eles se enfrentaram, e nem a quinta vez, tá? Essa foi a 7ª vez que eles se enfrentaram em lutas individuais. E o placar tá basicamente 4 vitórias pro Yuja e 3 vitórias pro Walter. Eles são muito equilibrados nessa parte. É diferente de certos lutadores, né, mal vistos aí no ostracismo, que demoraram. Nunca, na verdade, ganharam do Walter, né? Depois de 20 e tantas lutas. Cara, que luta da hora. Quando eu comecei a assistir, eu pensei que eles iam fazer uma construção parecida com o Walter contra Tyler Bate, que foi aquela ideia do Walter. Ele basicamente respondeu aos ataques do Bate. Então o Bate batia e usava golpe de força, levantava. Tudo isso pra fazer com que o Tyler Bate saísse muito over. E foi o que aconteceu. E foi uma das melhores lutas que eu vi na WWE em muitos anos. Muitos anos. Final do ano passado a gente teve o Walter contra a Yuja, foi muito bom. Não melhor do que Tyler Bate, a luta do Bate, mas foi muito bom. E quando eu comecei a ver, né, quando passou essa impressão de que eles estavam seguindo essa construção, que lutinha legal, cara. Foi uma luta bem equilibrada. A ideia foi basicamente mostrar que pra você vencer o Walter, você precisa ser muito resistente e brutal. Do começo ao fim, brutal. E o Yuja é brutal. E... se o menino leva tapa no peito e fica tudo vermelho aqui. Sério, foi uma lutaça, não foi a primeira vez, como eu falei.
Eles já tinham feito lutas espetaculares na final do G1 Carat. Eles já fizeram lutas espetaculares na própria WXW, em shows regularizinhos. Mas a final do G1 Carat Gold foi de 2016, se eu não me engano. Que lutão! E esse lutão ficou ali mais ou menos no mesmo nível. Não vou falar que superou, mas ficou mais ou menos no mesmo nível. Então, Ilja Dragunov contra Walter é uma luta mais do que recomendada pra todo mundo, principalmente pra afirmar o meu ponto de que o Walter é um dos melhores lutadores do planeta pra enfrentar lutadores menores do que ele, tá? Ele trabalha muito, assim, ele consegue enfrentar lutadores do mesmo tamanho dele. Quando eu falo tamanho, eu tô falando de estrutura corporal, tá? Não estou falando só de altura. Ele consegue ser muito bom contra pessoas mais ou menos da estrutura corporal dele. Mas quando ele enfrenta alguém menor do que ele, que impressionante. Que delícia, cara. É tapa pra cá, tapa pra lá, joga pra cima, joga pro alto. E ele é um wrestler muito seguro. Tem até uma luta nesse próprio 16 Carat Gold de 2016, se não me engano. Que o Walter enfrenta o Fênix, acho que na semifinal. O Fênix vai fazer um moonsault. E a distância que o Fênix pula, ele ia bater as pernas no Walter e ia cair de cabeça. O Walter, quando ele percebe, ele sai correndo. Correndinho, né? Ele dá uma acelerada assim, abaixa pra fazer com que o Fênix caia em cima do peito dele. Então ele é um wrestler extremamente seguro, um wrestler extremamente inteligente, constrói lutas como ninguém. Ele faz o básico, mas não precisa fazer mais do que o básico muitas vezes. O próprio John Cena faz seus 6, 7, 9, 10 golpes. Moveset não significa nada. O que importa é como você pega esse moveset e você aplica numa luta. Então assistam. Agora, Adam Cole contra Kyle O'Reilly. Né, uma luta de 3 quedas. A primeira ia ser uma normal, a segunda uma Street Fight, a terceira, se fosse necessário, uma Steel Cage. Foi necessário, tiveram as 3 quedas. O grande problema dela foi ter acontecido depois de Walter contra Ilja. Eu literalmente tinha ficado abismado, maravilhado com o que tinha acontecido nessa luta pelo NXT UK, inclusive, foi o cinturão. O Ilja é o novo campeão. E que finalzinho, esqueci até de falar, mas que finalzinho de luta espetacular! Nossa! Ali, aqueles últimos 15 segundos foram. 15, vai, vamos jogar 30. 30 segundos foram a prova de que o Will é um dos lutadores mais brutais que a WWE tem hoje. Impressionante. Mas a gente vê toda essa luta com essa construção legal, com callback, com puta, tudo. E aí a gente vai pra Adam Cole contra Kyle O'Reilly, que é mais uma luta indie. Olha, logo o Francesco falando mal de indie. Não é falando mal de indie, mas a luta pareceu muito com todas as outras lutas que eles tiveram. Pareceu muito com as lutas do Adam contra o Gargano. Não teve nada de especial e nem muito callback teve, sabe? Foi uma luta muito legal, mas só pareceu mais uma. Acho que a coisa que eu mais consegui elogiar é a primeira queda, que acabou com um pinfall, né? O Adam Cole tentou pular pra fazer um Panama Sunrise, o Kyle deixou ele passar e fez um... Qual que é o nome? Esqueci, mas quando você puxa, faz o pin rápido, né? E, cara, foi muito inteligente. Por quê? Porque a primeira queda durou 3 minutos. 3? Não, mais ou menos isso. Durou pouquinho. Então se você cansa pra segunda queda ser... Tipo, se você acaba com finish, a segunda queda vai ser... uma Street Fight, um cara já tá meio balado, aí você tem que... Sabe? Então foi muito inteligente o final da primeira queda. Puxando disso, essa provavelmente foi a última luta do Cole na WWE. Não sabemos até quando. Mas, quem sabe, pra sempre. Por quê? O contrato do Cole acabou. Eles basicamente fizeram uma confusão lá, acharam que o contrato do Cole ia até data X, mas na verdade ia acabar muito antes. Assinaram com ele uma extensão de contrato e ficou por isso. E o contrato acabava quando? Nesse final de semana. Então, teoricamente, essa foi a última luta de Adam Cole na WWE. Se eu não me engano, foi o Nick Khan disse que o Nick Khan ou alguma pessoa da WWE falou que eles vão tentar mais uma vez chegar com ele com contrato. E isso porque essa notícia é do começo da semana, então já passou esses dias.
Ele poderia ter aparecido no Rampage, quer dizer, no Dynamite, na gravação do Rampage, que aconteceu quarta-feira ontem. Não, porque por contrato ele só poderia aparecer no dia 20, a partir do dia 27. Então ele não conseguiu aparecer nesses dois. Se o Rampage fosse ao vivo, que nem foi o último, aí tranquilo, daria, sem grandes problemas, ele aparecer. Isso se ele não fechasse um novo contrato com a WWE. Mas a WWE perder hoje o Cole é um baque muito forte. Você tem Punk na AEW, você tem Daniel Bryan indo pra lá, muito provavelmente, e agora você tem a cara do NXT indo pra lá. E assim, a gente lembra que tiveram todas essas mudanças, né? Falando sobre as mudanças, o NXT demitiu muita gente nessas últimas 2 semanas, se eu não me engano. Acho que foi muita galera. E estabeleceu novas regras. Então, meio que o NXT vai voltar a ser um território de desenvolvimento. Eles querem pegar lutadores mais crus, para eles poderem trabalhar como eles quiserem. Menos de 30 anos, não baixinhos, né? E essas decisões a gente inicialmente pensava que tivessem sido tomadas somente pelo Vince. Mas o Nick Khan, em uma entrevista que saiu nesse final de semana, ele abriu que não. Foi uma decisão do Vince com o Triple H, né, o Hunter, que eu falo, com o Nick Khan e com a Stephanie McMahon. Então os 4 decidiram esses cortes, essa mudança. E essa mudança provavelmente vai impactar negativamente quem estava gostando do produto nesses últimos 5 anos. Mais até do que 5 anos. Nossa, tô batendo no microfone toda hora. E isso também afetou os cortes e possíveis novos cortes e possíveis novas contratações que estavam meio engatilhadas. Com isso fica a grande dúvida. A grande dúvida que é: será que o Vince não consegue perceber? E, tipo, não tô falando da mudança. Tô falando mais do Adam Cole. Ele não consegue realmente perceber o quanto perdeu o Adam Cole é ruim. Porque o Adam Cole teria basicamente 2 destinos: a AEW ou New Japan. Ele provavelmente não vai pra New Japan, não tem necessidade. A gente nem sabe se ele quer estar no Japão. A AEW, a Britt Baker tá lá, namorada dele. Os amigos da The Elite estão lá. E aí? Ele tem motivos suficientes para ir pra AEW. E eu não duvido nem um pouco que o Hunter não tenha avisado. O Hunter avisou. Oh, meu irmão, vai dar ruim. Não vamos deixar ele escapar, não. Então eu acho que mesmo que eles tentem mais uma abordagem, não vai ser o suficiente. Não vai ser. E com isso, Alan Cole, bye bye. Indo pro main event, Samoa Joe contra Karrion Kross. Foi basicamente porradaria constante por 12 minutos. Teve algumas partes um pouco mais lentas, mas ela foi intensa o tempo todo. Ou foi porrada, ou foi submissão. Foi porrada, ou foi submissão. Não teve muito espaço de respiro, sabe? Foram 12 minutos realmente muito intensos. E ver o Joe lutar como ele lutou, sendo que a última luta dele foi em fevereiro do ano passado, por conta de lesão, é simplesmente impressionante. Porque ele faz as mesmas coisas que ele fazia muitos anos atrás. Ele hoje tem 40 e todos anos e um histórico gigantesco de lesão. Claro que ele está mais lento. Bem mais lento. Mas ele tá brutal como sempre foi. Dá porrada pra caramba e... Nossa, e o jeitão dele, cara, é muito legal ver o Samoa Joe de volta. Eu espero... Na minha cabeça, em algum momento, eu falei Adam Cole por Samoa Joe. Eu espero que eu não tenha feito isso. Mas o Joe, ele é impressionante. É um dos melhores wrestlers que já pisaram em um ringue. Pelo menos considerando o recorde dos anos... Na verdade, é um dos melhores wrestlers que já pisaram em um ringue. Ele é uma lenda. É uma lenda. Uma lenda moderna. Então, Joe nos nossos corações e em cima do ringue quebrando gente. Sobre o Karrion, perdeu o cinturão pro Joe. E ele enfrentou o Ricochet no Raw e, mano,
basicamente destruiu o Ricochet. Foi uma luta extremamente rápida que ele acabou muito bem. Então é muito provável que isso solidifique ele como lutador do main roster. A gente sabe que ele já tinha feito lutas no main roster antes, ele já tinha perdido pro Jeff Hardy, perdeu pro Keith Lee, então agora ele provavelmente tá indo de forma oficial, ele tá numa pegada meio gladiador, achei estranho, não gostei, mas não é como se eu fosse um puta fã do Karrion Kross. Agora, nosso segmento final. Vamos para as outras notícias. Vamos passar rapidinho em outras informações legais que aconteceram durante a semana. Vamos começar com 3 lutas confirmadas para o All Out, confirmadas durante o Rampage junto desse último Dynamite. Primeiro, Jon Moxley contra o Satoshi Kojima. Tenho certos problemas com essa luta pelo fato de que o Kojima tá velho, o Kojima tá lento, ele... sabe? E, se for uma lutinha de 10 minutos, menos até que isso, se pá, vai ser uma luta legal. Se pá. Porque vai ser aquela luta que eles vão ficar se batendo o tempo todo, o Moxley vai bater pra cá, Kojima bate pra lá e fica nisso. Então, de resto... Britt Baker contra Chris Statlander. Nunca sei falar o nome dela. Mas é a menina que acompanha... A menina dos Best Friends, sabe? A maluquinha. Adoro ela. Então, vamos ter essa luta, que meio que tinha dado a entender que aconteceria já no show anterior, mas ok. E por fim, Chris Jericho contra Maxwell Jacob Friedman, o MJF, que inclusive não era Maxwell. Não era Friedman. Era Maxwell Jacob Feinstein antes. E aí ele mudou pra Friedman, e eu lembro de diversas promozinhas, assim, de internet, por exemplo, com Chuck Taylor brincando, e tipo, eles falavam, é o Maxwell Jacob Feinstein. Aí ele falava assim, Friedman, é Friedman! Era legal essa época, era legal. Mas então, só que essa luta vai ter uma pequena estipulação que é a seguinte. Se o MJF ganhar de novo, a carreira do Jericho na AEW termina dentro do ringue. Sendo assim, ele se aposenta. Não é que ele se aposenta, mas ele não pode mais lutar na AEW. Ele até falou, eu vou narrar, vou comentar o Rampage, vou comentar não sei o quê. Tá bom, amigo, tá bom. Você quer fazer tudo também, né? Mas, então vai ter essa estipulação. O que dá a entender que sim, o Jericho vai ganhar. Porque ele não conseguiu ganhar nessa luta que ele teve durante o... Foi no Dynamite ou foi no Rampage? Não lembro agora. Mas acho que foi no Dynamite que ele acabou sofrendo uma submissão. E, bem, não é uma luta que eu tô esperando, não é uma luta que eu tô empolgado, então só vamos ver o que vai dar. Essa luta tá no card que já tá confirmado também. Kenny Omega contra Christian Cage, valendo o cinturão mundial da AEW, que não deve ser mundial, porque ele nunca foi defendido em nenhum país que não fosse os Estados Unidos. Ok? Young Bucks contra o vencedor do torneio de duplas, que pelo fato do Rampage ter sido gravado a gente já sabe quem é, mas não vou passar spoiler. E vai ser uma luta numa Steel Cage. CM Punk contra Darby Allin, que a gente já cobriu no começo do nosso programa. Vamos ter a Women's Casino Battle Royale com 21 mulheres. Se eu não me engano, 10 já estão confirmadas. Ainda vamos ter duas outras singles matches, que são o Pac contra o Andrade El Idolo e o Paul Wright, o Big Show, contra o Q2 Q2. Eles falam Q2, né? Porque Q2 fica estranho. Q2 Marshall. E essa história é engraçada. O Gangrel, que alguns vão se lembrar como o cara que acompanhava o Edge Christian no começo da carreira na WWE, que era meio vampiro e tal. Eles eram The Brood, se eu não me engano. Era o nome deles. O Gangrel ia aparecer no Dynamite dessa semana, ou seja, ontem. Ia ter entrada, ia ter pyro, ia ter tudo. Mano, a AEW tava fechando assim, não, vamos ter o Gangrel. Só que aí, na última quinta-feira, na última sexta-feira, durante o SmackDown, o Edge puxou o Rollins e derramou fez um Breath Bad nele, que é um líquido que o The Brood usava, basicamente dando a entender isso, do tipo, olha, né, eu voltei, os loucos, tal, haha, vampiro. Quando isso aconteceu, o Tony Khan ligou pro Gangrel e falou assim, então, irmão,
Meio que a gente mudou de plano por causa do que aconteceu com a WWE, não vai dar muito certo, mas valeuzão e tal. E aparentemente o Ed até mandou uma mensagem pro Gangrel pedindo desculpa. Tipo, nossa, cara, eu não sabia que isso ia acontecer, mil perdões. Mas o Gangrel, pelo menos, ele falou que ele tá de boa, foi algo que ele conseguiu. Ele conseguiu entender e ele agradeceu o Tony Khan pelo contato, pela oportunidade. Notícia grande! Tour do Minoru Suzuki no Ocidente. Minoru Suzuki é um dos lutadores, um dos melhores lutadores da luta livre japonesa. Tá vindo pro Ocidente e ele já tá confirmado para algumas datas. São 4 datas com a GCW, que é a Game Change Wrestling. E 2 delas já tem adversário. Uma delas é contra o Homicide, Strong Style contra Geto Strong Style. E a outra é contra o Jonathan Gresham. Vai ser porrada e técnico a luta inteira, gostei. Ele também vai lutar na WrestleMax contra o Calvin Tankman. E vai lutar na própria New Japan, no evento que eles vão fazer, que é o New Japan Strong Autumn Attack. Vai ser o dia 1. Que isso vai ser em parceria com o LA Dojo da New Japan. E ele vai enfrentar o... Eu coloquei que é o Carl Fredericks. Não é. O Carl Fredericks vai enfrentar o Will Ospreay. Eu vou pegar agora que ele vai enfrentar para eu não passar uma informação errada para vocês. Eu tinha separado todo o card, mas eu achei que não valia tanto a pena comentar. Mas o Suzuki, ele vai enfrentar, na verdade, o Fred Holzer. Tá? Fred Holzer que lutou na WWE por bastante tempo. Mais lutas. Buddy Matthews, que antes era conhecido como Buddy Murphy, que antes de ir pra WWE era o Matt Silva. Uma loucura de nome. Ele vai fazer seu retorno às indies, né? Então a gente sabe que ele tava dentro daquele período dos 3 meses sem lutar. E ele vai retornar na Warrior Wrestling no dia 16 de outubro. Show? E há rumores de que ele vai aparecer na Impact. Provavelmente o show da Impact está acontecendo enquanto eu gravo isso aqui. Eu vou até dar uma conferida pra ver, mas acredito que ele não esteja lá, ou pelo menos até o momento aqui que eu esteja vendo, ele não está. Mas fazendo aquela pesquisa rapidinha pra vocês. Vamos ver se eu acho algo. Não, aparentemente não. Aparentemente ele não apareceu. Na verdade tá rolando o show ainda. Então... Fica a dúvida, né? Será que ele vai aparecer? E se ele... Pode ser que ele não apareça essa semana, pode ser que ele apareça outra semana. Então, realmente fica a dúvida. E essa aqui eu me empolguei. Amanhã, dia 27 de agosto, vamos ter um combate entre Colby Corino e o seu pai Steve Corino, que é um nome gigantesco das indies dos anos 2000, na verdade 90 para 2000, foi campeão da ICW, antes da ICW ser comprada. A luta vai rolar na empresa chamada PWF e o show é um show de aniversário de 25 anos do Colby, olha só que legal. Então vai ser pai contra filho, lembrando que o Steve Corino hoje ele é treinador lá no Performance Center. E na luta ainda vamos ter um cinturão em jogo, que é o cinturão Crystal Coast Oceanic Championship, que é o cinturão que o Colby carrega lá na empresa. Show de bola, achei deveras interessante. É uma luta que eu quero ver porque eu gosto do Steve, eu gosto do Colby. Eu sei que o Colby teve alguns problemas uns anos atrás, de droga, de se envolver com gente errada, mas ele mudou isso, felizmente. Tá construindo uma carreira sólida no wrestling, quem sabe, né? O menino é jovem, 25 anos, vai saber o que ele vai estar fazendo daqui a um tempo. E pra fechar, notícia nacional. A Brazilian Wrestling Federation, a BWF, fechou parceria comercial com a Tapout. Fechou parceria com a Tapout. E, só pra eu pegar aqui, sabe quem tem também parceria com a Tapout? A WWE. Então, a BWF fechou parceria com a Tapout, né, uma marca de equipamentos e de roupas mais destinadas à parte esportiva. Ainda não sei exatamente os detalhes, mas conversando com alguns amigos, isso já estava meio que indo pra frente faz um tempinho, né? E foi confirmado acho que 2 semanas atrás, mais ou menos. Então é o famoso
total sucessinho. Total sucessinho. Quem sabe até eu estarei vestindo uma camisa de juiz da Tepaut, mas é o que vamos descobrir em breve. Bem, essas foram as notícias. Senhoras e senhores, muitíssimo obrigado a todo mundo que apareceu, todo mundo que curtiu, todo mundo que seguiu o canal da Twitch ou que tá vendo no YouTube pelo Forte Americans. Esse foi o episódio piloto do nosso querido, amado, que mal conheço, já considero Pacas Strong Style Opinion. E se você quiser ajudar, você pode tanto, né, se você ainda não fez, seguir o canal da Twitch, se inscrever no canal do YouTube, me seguir nas minhas redes sociais, que é @FrancescoSimões. Pra quem tá vendo no YouTube, tá na descrição, tá? E é isso. A gente se vê provavelmente semana que vem. Comecei o episódio piloto, pode ser ainda que eu pule uma semana pra eu poder arrumar o que eu achei que ficou bom, eu deixar o que eu achei que ficou bom e tirar o que eu achei que não ficou tão bom. Mas eu vejo vocês em breve. Então um beijo e até a próxima.